Mais assuntos da capital federal, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele apresentou medidas para reforçar a segurança nas escolas. Assunto para Berenice Leite, que volta ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan. Berenice, conta pra gente quais foram essas medidas anunciadas pelo ministro. Oi, Daniel. Olha, no dia de hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele inclusive convocou a imprensa para lançar aí essas novas medidas no sentido de coibir a violência nas escolas. Foi publicado agora há pouco, inclusive, uma portaria, para regulamentar a questão das redes sociais para que elas sofram sanções caso não cumpram aí esse dever, essa responsabilidade na distribuição de conteúdos. Isso inclui, inclusive, sanções administrativas no sentido de retirar esses conteúdos do ar, caso essas empresas descumpram o que é determinado, o que o próprio ministro da Justiça disse, que tem prerrogativa para estabelecer, então, essas medidas. Caso essas medidas não sejam cumpridas, a determinação de retirada de conteúdos, perfis podem ser excluídos e até mesmo as plataformas podem sofrer outras sanções. Vamos acompanhar o que ele disse. A Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente, até amanhã, processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face da eventual violação do dever de segurança e de dever de cuidado em relação aos conteúdos veiculadores de conteúdos danosos, perigosos aos estudantes. E olha, essa portaria publicada hoje, ela pode ser editada sem prazo para chegar ao fim. De acordo ainda com o ministro da Justiça, essa medida vai trazer aí, até o momento, enquanto o Congresso Nacional não legisla, segundo as palavras do próprio ministro da Justiça, essas são as medidas que o Executivo pode oferecer. E ele disse ainda com relação ao Marco Civil da Internet que não basta, que ele não rege sozinho neste âmbito. Como o próprio ministro Flávio Dino informou, a Secretaria Nacional do Consumidor, é a pasta que fica vinculada ao Ministério da Justiça, é que cuida desta parte aí de instaurar os processos para apurar a responsabilidade das plataformas no quesito de responsabilidade na distribuição dos conteúdos. Além disso, outras ações relacionadas ao combate à violência já estão acontecendo. Eu estou falando da Operação Escola Segura, que já identificou até o momento 546 perfis com pedidos, inclusive, de exclusão de publicações. Mais de 500 publicações são da plataforma Twitter, inclusive. Outras 38 pessoas, há um policiamento que já identificou 38 pessoas em atos criminosos. Vamos ouvir mais um trecho em que o ministro da Justiça traz mais detalhes sobre essas sanções administrativas. Nós temos, em seguida, dois caminhos que nós vamos adotar concomitantemente. De um lado, sanções administrativas, que pode chegar, sim, à suspensão da atividade da empresa. Banimento. É retirado do ar, até que adote a providência. E poderia, no limite, chegar ao banimento. Pela primeira vez, nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas. Pois é, e além disso, como o próprio ministro afirmou hoje durante essa entrevista coletiva, não descarta até mesmo o banimento de plataformas no descumprimento aí. São medidas que o governo cobra para que as plataformas tenham mais responsabilidade na distribuição de conteúdos que incitam a violência nas escolas e que fazem também apologia. E só para completar a informação, a gente lembra que o ministro da Educação, ele também coordena um grupo de trabalho que tem um prazo aí de 90 dias para determinar ações que devem estar aí acontecendo a partir deste ano, no intuito de certa forma, acabar, exterminar este aumento da violência nas escolas. Nesta semana nós tivemos novos registros, algo que vem crescendo aí nos últimos meses. Volto com vocês.
Tá certo, muito obrigado pelas informações. Berenice Leite, da Capital Federal. Seguimos com análise e com opinião. Marcelo Suano, claro, quero sua avaliação acerca dessas medidas anunciadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a adoção desses procedimentos para responsabilizar essas empresas, as redes sociais, essas plataformas digitais pela disseminação desses conteúdos e eventuais ameaças por parte de seus usuários. Lhe parece um bom início? Gostou desse pacote de medidas? Há muitas discussões em relação ao controle que eventualmente o governo faça dessas empresas, essas redes sociais. Qual seria o limite de atuação de uma empresa dessa e também do controle exercido pelo Estado? Daniel, eu vou ser muito sincero. Não gostei das medidas, muito menos do discurso, com todo respeito à Sua Excelência, o nosso ministro da Justiça e Segurança. Eu vou explicar, apresentar as razões de uma maneira muito rápida. Primeiro, não é muito elegante que alguém se aproveite de uma tragédia para avançar estrategicamente em intenções que existem de tomar conta ou controlar todos os canais de comunicação, porque isso será um passo adiante para fazer aquilo que é o grande sonho. Responsabilizar não é apenas isso, mas controlar as redes. Veja, não se trata apenas de você querer dizer que esses canais estão disseminando violência. Não é disso que se trata apenas. Se trata de dizer, nós queremos colocar instrumentos para que tudo aquilo que for considerado no futuro como disseminação da violência seja interpretado por nós e assim haja canais, instrumentos para nós barrarmos. E a responsabilização das redes coloca a culpa no canal e não na pessoa, naquele que optou pela ação violenta em si. Ora, há medidas que são muito mais adequadas. Dentre elas, investir no serviço de inteligência, fazer acompanhamento, dar um processo de trabalhar com acompanhamento psicológico, jurídico e segurança mais apurada nas escolas. Tudo isso conseguiria fazer uma prevenção e um combate a esse tipo de ação criminosa, sem precisar arranjar justificativas para controlar ou minar a liberdade de expressão do nosso povo, do cidadão ou de qualquer indivíduo em pleno século XXI. Eu não posso acusar um vaso de ser o responsável pela morte de uma pessoa, por exemplo, pelo simples fato de eu ter utilizado esse vaso, ou uma outra pessoa jamais eu faria isso, mas para atingir a cabeça de uma vítima. Ora, é muito simples. Não se pode admitir esse tipo de procedimento para ter o controle sobre a sociedade. Não é apenas controle sobre os criminosos. Aí é que está a minha angústia. Kobayashi, vamos tratar de competência, não do mérito, como já foi feito pelo Marcelo Suano. A gente teve a notícia, então, trazida pela Berenice Leite, de que o governo vai editar essa portaria para regulamentar as redes sociais, no sentido de responsabilizá-las por esses conteúdos que façam alusão à violência nas escolas e que não forem deletados, que não forem retirados do ar. Há alguns movimentos já sendo articulados para que esse tipo de mudança, esse tipo de regulamentação aconteça no âmbito do legislativo. Mas a gente está falando de uma ação do executivo nessa regulamentação, sem passar pela Câmara, sem passar pelo Senado Federal. Isso pode ser judicializado? Sim, com certeza. Vamos falar de competência, Lívia. Aí o ministro está usurpando, aparentemente, já duas funções importantes. Primeiro, a do legislativo, porque ele está querendo responsabilizar as plataformas digitais, as redes sociais, pelo conteúdo que nelas contém, e a gente precisa se lembrar que ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Por isso é preciso uma legislação a respeito de questões como essa, justamente prevendo as sanções passíveis de quaisquer atos de responsabilidade dessas empresas. Segunda, usurpação do ministro neste caso, que não é função do Ministério da Justiça responsabilizar a plataforma social, notificar, tirar do ar, banir, como ele falou ali em último caso. Isso é trabalho, primeiro, da polícia e, segundo, do Ministério Público, que pedindo a um juiz obterá, se for o caso, uma autorização judicial para oficiar uma empresa para que,
cumpra determinada ordem judicial sob pena de suspensão, sob pena de multa ou sob qualquer outra pena que judicialmente seja imposta. Então, há aí um superpoder sendo declarado pelo ministro da Justiça que ele não tem por impedimento justamente dos limites da sua função constitucional, que é de ser ministro da Justiça. Ele deveria apresentar um projeto de protocolo, de política de segurança, de política, como o Suano já disse, de saúde pública, de relacionamento dos alunos, dos professores com os setores da sociedade, como o de cuidado dessas crianças e de ofício, de encaminhamento para os órgãos competentes.